Em Efésios, capítulo 2, versículo 18 diz: Pois, por meio dele, ambos temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito. No capítulo 2, Paulo está explicando como judeus e gentios, que povos eles eram separados, né, antigamente, como eles foram reconciliados em Cristo. Ele mostra neste versículo, nessa passagem, que Jesus derrubou o muro de separação, criando um só povo, e que agora todos têm livre acesso a Deus. Então a gente vai ler a partir deste versículo, e o título do texto é Perseguindo a Paz. E antes da gente ler nosso devocional, a gente vai orar, pedir para que o Senhor nos direcione, nos acompanhe na leitura. A gente sabe que toda vez antes de ler, a gente precisa pedir sabedoria para que Ele nos ajude a entender a palavra. A palavra ela é viva, ela vem da maneira que a gente precisa receber. A gente precisa estar atenta, né? Presente aqui. Eu acabei de acordar, né? Agora 6 horas, mas já acordou já uns minutinhos, então às vezes a gente tá ainda meio sonolenta, né? Então, tentar estar aqui 100% presente, pode fechar seus olhos, respirar fundo. Pai querido, muito obrigada por mais esse dia, essa terça-feira. Obrigada por ter a possibilidade de estarmos aqui reunidas em comunidade, lendo a respeito da tua palavra, buscando conhecimento, entendimento. Esses versículos são muito bons para a gente gravar no nosso coração e mente, para no momento que a gente estiver passando ali por desafios, por dificuldades, a gente lembrar dele. Então, que o Senhor possa nos dar sabedoria, para que a gente possa entender a palavra, nos dar entendimento para saber o que é do Senhor, o que não é. Que o Senhor nos ajude a gravar todos esses ensinamentos no nosso coração e na nossa mente. Que a gente tenha um olhar sempre, né, para o lado positivo. É um exercício diário, né? A gente olhar para a nossa vida e lembrar que tudo aquilo que a gente acorda diariamente, que é poder abrir os nossos olhos, movimentar os nossos pés, mãos, respirar, ter ali uma cama para poder dormir. É tudo de mais importante que a gente tem, né? Não tem dinheiro no mundo que pague a gente acordar com saúde, ter a nossa família, ter um alimento, ter um lar. E às vezes a gente nos deixa ficar triste ali por conta de coisas que acontecem no nosso dia. Então, que o Senhor possa trazer refrigério, conforto e que nos lembre o quão bom Ele é, né? Então, que o Senhor possa tocar o nosso coração, nos trazer paz e direcionamento. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, o versículo ele começa aqui. Pois por meio dele, ele está se referindo a quem? A Cristo, né? É somente pela obra de Jesus, que é a sua morte e ressurreição, que o acesso a Deus, ele é possível. Então, ambos temos acesso ao Pai. Nós como vocês. Então, Paulo fala de judeus, gentios, mostrando que não existe mais distinção. Todos têm o mesmo privilégio de acesso ao Pai, né? Antes, esse acesso ele era restrito no templo. Apenas o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Agora, em Cristo, qualquer pessoa pode se aproximar de Deus diariamente. E ele finaliza por um mesmo Espírito. Por quê? É o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós, que nos guia e nos garante essa conexão. Já aconteceu em algum momento você falou, nossa, eu senti que não era para ir por ali. Eu senti que eu deveria fazer dessa maneira. É o Espírito Santo de Deus, né, que habita dentro de nós. Ele é a presença viva de Deus em nós. É Ele que nos une ao Pai.
Então, aqui ele começa o título, né, com Perseguindo a Paz. O Evangelho não apenas nos reconcilia com Deus, mas também nos reconcilia com os outros. Essa é a mensagem central de Efésios 2. Paulo está escrevendo para uma igreja dividida, formada por judeus e gentios. Dois grupos com profunda tensão religiosa, cultural e histórica. Por gerações, eles viveram com barreiras entre si, moldadas pela desconfiança e pela diferença. Mas em Jesus, algo radical aconteceu. Essas velhas barreiras, elas foram derrubadas. Por meio de Deus, diz Paulo, tanto judeus quanto gentios têm acesso ao Pai por um só Espírito. Não por caminhos diferentes, não por portas separadas, mas juntos, por meio do mesmo Salvador e no mesmo Espírito. Não se trata de eles e nós, mas de nós. Isso é o mesmo do que uma verdade espiritual, é uma realidade. Isso é mais do que uma verdade espiritual, é uma realidade racional. Jesus não morreu apenas para nos tornar justos com Deus. Ele morreu para nos tornar uma família. Na cruz, a hostilidade foi crucificada. Em sua ressurreição, nasceu um novo tipo de comunidade, marcada pela graça, humildade e identidade compartilhada. Nós vivemos em um mundo dividido, mas a igreja deve ser um lugar onde as divisões não nos definem, nem nossas origens, nem nossas histórias, nem nosso status social, somente Cristo. Portanto, ao refletirmos esse versículo, lembre-se, não nos achegamos a Deus sozinhos. Vamos ao lado de outras pessoas. E isso significa que não buscamos apenas a paz pessoal com Deus, também buscamos a paz uns com os outros. E a gente sabe que isso é desafiador, né? Porque nos relacionamentos é onde a gente mais se desenvolve. Porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm opiniões diferentes, né? Cada uma tem suas dores, crenças, limitações. Então, olhar para isso, né? E lembrar diariamente que, além de buscarmos essa paz nossa com Deus, é também estarmos em paz, né, com as outras pessoas. Então, para que o Senhor possa nos dar direcionamento, trazer paz, paciência. Então, Efésios 2, capítulo 18, que é nosso versículo inicial, ele nos lembra que Jesus é a ponte que nos leva ao Pai e o Espírito é quem nos guia neste caminho. Então, a gente não precisa do intermédio de humanos para chegar até Deus. Em Cristo temos confiança para nos aproximar dele em oração, né? Então é um acesso compartilhado por todos os que creem, fortalecendo essa ideia de comunidade, né? Corpo de Cristo, que é o que a gente busca aqui diariamente, né? E como o poder do Evangelho de reconciliar-nos uns com os outros nos desafia, como o poder do Evangelho de reconciliar-nos um com o outro desafia o modo como você se relaciona com os outros. Então, faz com que você largue ressentimentos e ofereça perdão. Isso nos chama a receber de coração aberto pessoas que são diferentes de nós. Isso nos lembra que a unidade é algo que Jesus morreu para criar e nós devemos protegê-las. Pai, obrigada por nos dar acesso a Ti através de Jesus e do Espírito. Ajuda-nos não somente a descansar na Tua graça, mas também a compartilhá-la. Ensina-nos a buscar a unidade, amar os nossos irmãos e irmãs
e refletir a paz que Jesus tornou possível. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. É igual eu falei outro dia, amar aqueles que estão aqui todo dia, que acreditam nas mesmas coisas que você e na sua família é fácil. Difícil é amar aquele que fala coisas que a gente não aceita, né? Tem opiniões diferentes da nossa. É isso que é o nosso trabalho, né? Vivemos em um mundo dividido, mas o povo de Deus pode ser marcado pela graça, pela humildade e por uma identidade compartilhada em Cristo. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. A lembrar que quando a gente quiser o acesso, por exemplo, agora a gente vai agradecer, pedir perdão, orar pelos outros e orar por nós. Então, a gente buscar esse acesso, né, do Espírito que habita dentro de nós. Então, respira fundo mais uma vez. Expira. Em Êxodo capítulo 3, versículo 5 diz: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Deus aqui, ele fala, não te aproximes, né? Ele mostra que não se pode chegar diante dele de qualquer forma. A santidade, ela exige reverência, é um gesto simbólico de humildade, reconhecer que a gente está em solo santo. Nos tempos antigos, tirar as sandálias era um sinal de respeito, submissão, vulnerabilidade. Né? Então, chegar diante de Deus com reverência, com humildade, respeito, submissão, não chegar ali de qualquer jeito. E assim como Moisés foi chamado para libertar o povo, Deus nos chama e nos prepara para esse momento de intimidade com Ele, né? Então agora a gente vai nos colocar aqui no lugar de humildade, lembrando que Ele que criou todas as coisas, Ele que nos criou, Ele que nos direciona, nos dá acesso através de Jesus ao Pai. Então a gente vai agradecer. Hoje é terça, então a gente pode olhar para o dia de ontem, que foi segunda-feira, e agradecer por tudo que aconteceu, lembrar dos pequenos detalhes. Então, desde a hora que você acordou, abriu seus olhos, tomou um café, trabalhou, se exercitou, e às vezes até desafios que apareceram para você ali no meio do caminho. O que você pode, olhar para isso e aprender. Então eu vou ficar em silêncio para que a gente possa agradecer ao Senhor pela nossa vida. Vamos fazer isso agora. Vai agradecendo, colocando um sorriso no rosto. E se às vezes você não consegue acessar esse sentimento de gratidão com coisas que aconteceram ontem, você pode lembrar de momentos importantes, felizes, para que a gente tenha esse sentimento de satisfação no nosso coração. Muito importante a gente começar o dia assim, né? Pai, além de te agradecer, queremos também te pedir perdão pelos nossos pecados, por às vezes a gente, estar mais negativas, reclamonas. A gente sabe que a gente é ser humano, que a gente é falho. Às vezes a gente tá no lugar de comparação, né? Então que o Senhor possa nos perdoar pelos nossos pensamentos, atitudes, que a gente tenha consciência do que a gente errou e precisa estar melhorando.
tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos proteja, Pai, coloque os seus anjos à nossa volta, nos livre de todas as tentações, que a gente também possa perdoar todos aqueles que nos magoaram, nos ofenderam. Em nome de Jesus. Amém. E agora a gente vai orar pelo outro. A gente vai visualizar, né, as pessoas que a gente ama, felizes. Profetize palavras de bênção para a vida dessas pessoas, de cura, prosperidade, saúde. Eu vou ficar em silêncio, proteção. E você pode orar pelo outro agora. Agora a gente vai orar por nós. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Paulo ele escreve aos cristãos de Colossos, lembrando que em Cristo eles morreram para a velha vida e têm uma nova identidade. Então, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, né, tudo aquilo que passou é perdoado, a gente pode viver uma nova vida. No capítulo 2, ele fala sobre não viver mais de acordo com as regras humanas, né? E no capítulo 3, ele mostra como a gente deve ser na nova vida, né, focado em Cristo. Então, ele fala da nossa união espiritual com Jesus, né, direciona nossa mente e coração para valores eternos, porque a gente sabe que a vida aqui ela é passageira e muitas vezes a gente se apega, né, às coisas terrenas. Então, sim, é importante a gente ter os nossos objetivos, né, correr atrás, fazer a nossa parte, mas sempre lembrar se isso está nos ajudando a cumprir o nosso propósito em Cristo, porque o que interessa é como se a gente, é como não, né? Eu acredito que a gente tá aqui, a gente tá sendo preparada, né? Para a vida eterna. E não apenas preparada para resolver os problemas terrenos, né? Então, lembrar que a nossa referência é Cristo, que reina e intercede por nós, e Ele está à direita de Deus Pai, né? Então, não é que a gente vai negar o mundo material, mas a gente vai viver com uma perspectiva do céu, né? Tomando decisões que reflitam essa nova identidade. Então agora eu vou ficar em silêncio e para que a gente possa pedir, né? Para que o Senhor mude a nossa mentalidade, nos ajude a olhar a nossa vida com os olhos de Cristo, que a gente possa alinhar os nossos desejos e metas com os princípios de Deus, né? Então eu vou ficar em silêncio para que a gente possa conversar com o Senhor, entregar a Ele tudo aquilo que está nos deixando angustiada, ansiosa, né? Vamos fazer isso agora.
Senhor amado, ao encerrar esse momento de comunhão, queremos te agradecer pela tua presença, pelo teu amor. Sabemos que a gente vive num mundo que às vezes a gente está no automático, na correria, e às vezes a gente esquece de pegar a nossa agenda, o nosso tempo e entregar para o Senhor, né? Então queremos entregar nossa vida, queremos te entregar esse dia, pedindo que o Senhor guie cada passo do nosso caminho. Que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, coragem, para que a gente possa enfrentar os desafios que virão e que às vezes a gente está no meio deles, né? Pai, eu declaro que hoje o dia será um dia abençoado, cheio de oportunidades, repleto da tua paz. Nós escolhemos confiar em ti, sabendo que o Senhor está no controle de tudo e que os seus planos, Pai, são maiores e melhores para a nossa vida. E toda vez que vier aquele sentimento de medo, de dúvida, de não merecimento, que a gente sabe que isso não é do Senhor, a gente vai rejeitar, Pai. Nós rejeitamos toda preocupação, toda ansiedade, todo o desânimo e recebemos a tua alegria, que é a nossa força. Nós estamos abertas, Pai, para receber tudo de melhor que o Senhor tem preparado para nós. Nós estamos prontas, Pai, para poder receber tudo isso e transbordar na vida das pessoas, seja saúde, prosperidade, amor, generosidade. Se visualize feliz, sorrindo. Os problemas que às vezes você estava aguardando para resolver, sendo resolvidos. Pessoas chegando até você, Deus colocando as palavras certas na sua boca, te dando sabedoria. Pai querido, que a tua luz brilhe em nossa vida, para que a gente possa ser reflexo do teu amor. Que o Senhor possa renovar a nossa mente, fortalecer o nosso coração, nos sustentar, Pai, com a tua graça. Que a tua presença nos acompanhe em cada decisão, em cada momento, e que o teu agir sobrenatural, que a gente sabe que a gente faz os nossos planos, eu falo, a gente coloca na nossa planilha ali a nossa meta, que é o que a gente acha que nós, seres humanos, conseguimos, né, conquistar, mas a gente também tem ali, na boa parte do resultado sobrenatural de Deus, né? Então, que traga transformação, paz, plenitude. Nós confiamos em Ti, te agradecemos antecipadamente por tudo que o Senhor farás. Que esse dia seja para tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que vocês tenham uma ótima terça-feira, abençoada. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã.